Bom, uma breve bibliografia, né? Então, coisas que podem e que devem, na verdade, ir lendo para acompanhar as nossas aulas de catecismo de adultos. O pessoal aí no fundo está me ouvindo bem? Bom, então, primeira coisa, né? O catecismo de São Pio X. Muito simples, perguntas e respostas, mas que já dá uma boa base. Em geral, nós vamos além do catecismo, certo? De São Pio X. Vamos aprofundar um pouco mais. Bem, outra indicação, catecismo romano, né? Ou catecismo do Concílio de Trento. Catecismo romano ou catecismo do Concílio de Trento, que acho que deve ter mesmo atualmente na lojinha, né? Catecismo Pio X talvez tenha também. Só que é outra capa, amarelinha. Às vezes o pessoal julga pela capa, não é o mesmo. Não é o mesmo, só mudou a edição. Tem também um outro livro em um único volume chamado Novo Manual do Catequista. Novo Manual de antigamente, né? Então é um livro dos anos 40, 50. Muito bom, de Giuseppe Perardi. Então, padre italiano, Giuseppe Perardi. Que vale a pena ler, é um desenvolvimento do catecismo de São Pio X, certo? E, finalmente, o Catecismo Católico Popular, do padre Spirago, em 3 volumes, que é o que vai desenvolver, a princípio, mais as coisas. Eu recomendaria, talvez, até uma certa ordem, né? À medida que a gente for avançando, vai lendo o Catecismo Pio X, que é rapidíssimo, muito rápido, e depois completando com o Catecismo Católico Popular. A única ressalva que eu faço com relação ao Catecismo Católico Popular, e faço desde já, é que ele tem uma citação ou outra de Ana Catarina Emmerich. Então, que é uma coisa um pouco complicada, né? São, teoricamente, aparições, visões que ela teve, mas que é bem complexo. Ela chegou a ser beatificada pela Igreja, que não quer dizer que tudo que ela tenha feito seja bom. A beatificação nunca foi considerada infalível pela Igreja. A propósito, alguém já pode querer perguntar, a canonização é infalível? Calma, nós vamos ver mais para frente, certo? Então ela faz algumas menções, a Ana Catarina Emmerich, que tem uma doutrina por trás das suas visões, que é bastante complicada, né? Alguns vão dizer, é por causa do autor que fez as anotações das visões dela, que era um autor romântico bem complicado, que agora me escapou o nome. Tudo bem, mas em todo caso foi isso que chegou até a gente, né? Com as anotações dele ou não. Então tem algum problema. Só para dar um exemplo, né? Às vezes ela coloca milagres e coisas muito extraordinárias na infância de Jesus, o que a Igreja nunca admitiu. Né? Nós vamos falar disso mais lá para frente. Mas nosso Senhor começa a fazer milagres, e está claro no Evangelho de São João, que o primeiro milagre é nas bodas de Caná, quando ele vai começar a sua vida pública, porque o milagre, nós vamos ver hoje, tem uma função principal muito específica, confirmar um ensinamento, né? Então nosso Senhor começa a fazer milagres quando ele começa a ensinar, certo? Bem, então isso é importante. Tem ainda algumas cadeiras por aqui, hein? Aqui na frente. Tem 2 aqui, tem uma ali. Bem, então essa ressalva no Catecismo Católico Popular, essas referências feitas de boa fé pelo autor, a Ana Catarina Emmerich, não é? Bem, o nosso objetivo, tem a cadeira preta aqui e a cadeira vermelha. Nosso objetivo não é simplesmente um exercício da inteligência, certo? Nosso objetivo é, de fato, conhecer, amar e servir a Deus. Então, que aquilo que vocês aprendem aqui possa servir para o cotidiano de vocês. Então, nós vamos aqui conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A doutrina católica, que é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo,
Porque para amá-lo mais profundamente é preciso conhecê-lo. Nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, nosso propósito é conhecer mais perfeitamente a Deus para amá-lo mais profundamente. Então, essa é a importância, sobretudo, que nos catecismos, na catequese que nós, em geral, fizemos quando crianças, pouquíssimo conteúdo realmente recebido, e ainda que tivesse sido muito bom conteúdo, muita coisa, nós vamos esquecendo ao longo dos anos. Ou depois nos convertemos realmente mais tarde, já como idade adulta, e aí também nunca nos dedicamos a ler o catecismo, de modo aprofundado, com calma, procurando entender. Nunca tivemos quem nos instruísse, nos tirasse as nossas dúvidas. Então, às vezes, a gente fica com uma visão da doutrina católica muito fragmentada, muito incompleta, às vezes incoerente. Então, nós vamos também procurar dar essa boa visão de conjunto. Bem, então, nosso objetivo, conhecer, amar e servir a Deus. Esse é o objetivo do nosso catecismo. Evidentemente, aqui é um catecismo, não é uma aula de teologia, certo? Se a gente fosse fazer teologia, nós íamos ficar aqui todos os dias da semana, de segunda a sexta, 4, 5 horas por dia, durante 3, 4 anos. Então, não é esse o objetivo. Então, muita coisa nós não poderemos, não é esse o propósito, de fato, demonstrar de forma cabal, com todos os argumentos, perfeitamente. Num catecismo, a gente parte do princípio que todos são católicos, e que, portanto, aceitam já a autoridade da Igreja. Nós, evidentemente, também vamos provar qual é essa autoridade. Então, ter essa consciência também. Bem, essa primeira aula de hoje, ela é fundamental, importantíssima. Disso daqui, na verdade, depende todo o resto. Depende toda a compreensão que nós vamos ter da religião, certo? Porque o que nós precisamos entender é de onde vem a religião, como é que surge a religião, e como é que eu sei qual é a verdadeira religião. Então, nós precisamos abordar esses pontos. Nós vamos começar apresentando a doutrina correta, certo? A boa doutrina, a propósito disso, para depois ver o erro atual, que é um erro gravíssimo e que está espalhado praticamente entre todos os católicos, infelizmente. Bem, então nós vamos falar da revelação. Será que Deus pode se revelar? Será que nós podemos receber a revelação divina? Se Deus se revela, eu tenho como reconhecer que Ele se revelou ou não? Ou a religião é um salto no escuro? Opa, vamos lá, eu acho que é isso. Então, como é que funciona isso? O primeiro ponto que nós devemos ter em mente é a existência de Deus. Deus existe. E a existência de Deus pode ser provada simplesmente pela razão. Eu não preciso que Deus me diga que Ele existe. Embora Ele o tenha feito, não é algo absolutamente necessário. Que Deus existe, eu posso provar pela minha razão. E, de fato, mesmo alguns filósofos pagãos chegaram a uma prova da existência de Deus. Se a gente pega, por exemplo, Aristóteles, na sua metafísica, ele vai, então, subindo na ordem das causas ou dos motores, até chegar a uma primeira causa não causada, ou a um primeiro motor imóvel, porque eu não posso ir ao infinito,
Ainda hoje, na catequese das crianças, você vê que as crianças pensam, né? Ao contrário do que às vezes a gente pensa, elas pensam. Eu falei, né? Deus, ninguém criou Deus. Aí a criança, mas como assim ninguém criou Deus? Alguém precisa ter criado Deus para ele começar a existir. Aí eu falei, tudo bem, então você diz que alguém criou Deus. Então, Deus, alguém criou Deus. E quem criou esse alguém que criou Deus? Né? Tal. Então, e quem criou esse que criou aquele que criou Deus? Esse. E quem criou. Então não teria fim nunca, né? E o problema não seria resolvido. Qual seria o princípio? Então, eu tenho uma causa, ou um motor, ou um criador. Então, uma causa não causada, um motor imóvel, né? Um criador não criado. Né? Então, pela simples razão, nós podemos provar a existência de Deus. A nossa inteligência, infelizmente, é muito afetada, né? Pelo materialismo, pelo ceticismo, mesmo pelas nossas paixões. Né? Nós não somos mais formados para pensar adequadamente. Nós somos formados para ver segundo o sentimento, né? Segundo as nossas paixões. Então, muitas vezes, por esse preconceito na inteligência e também pela veemência das nossas paixões, né, desordenadas, nós não queremos reconhecer que Deus existe. Dificilmente existe um ateu que realmente é ateu pela inteligência. Ele é ateu mais pela vontade, né? O mais simples, o problema do mal, por exemplo, é muito complicado, não quero que Deus exista. Ou então quero viver como eu gosto, então é mais fácil dizer que Deus não existe. Tem até um filósofo um pouco popular atualmente, ateu, chamado Luiz Carlos Pondé, que ele tem um vídeo dizendo exatamente isso. Por que eu sou ateu? Não é que eu tenha feito altas especulações e cheguei, Deus não existe. Isso é impossível. Né? Mas ele diz, porque é mais fácil, né? Mais simples. Bem, então nós podemos provar a existência de Deus. Existem as 5 vias da prova, as 5 vias da existência de Deus, né, que provam a existência de Deus, de São Tomás. Nós não vamos tratar disso, nós tratamos disso na aula de filosofia no ano passado, então quem se interessar mais, bem-vindo à aula de filosofia no ano que vem. Então a existência de Deus, né, pelo princípio da causalidade, pelo princípio do movimento, pelo princípio da ordem, né? Se eu considero toda a ordem que tem no mundo, eu preciso de uma inteligência que tenha ordenado tudo isso. Né? E essa inteligência é justamente Deus. Né? Mas vamos falar da evolução mais lá para frente, da incoerência, do absurdo que é a teoria da evolução. Né? Então, o primeiro ponto é esse, Deus existe. E a gente pode saber disso só pela nossa razão. Às vezes, né, a velhinha lá no campo, que não teve nenhuma instrução, cuidando lá do pasto, partindo justamente das criaturas, né, dos efeitos, vendo toda a ordem, ela chega à conclusão, muito simplesmente, Deus existe. Né? Então, num raciocínio bem lógico, claro que não tem aí todo o fundamento de uma ciência filosófica, mas ela consegue chegar até isso. E muitas vezes nas nossas universidades, né, então, pelo preconceito, justamente, intelectual e pela má inclinação das paixões desordenadas, não se chega a essa conclusão, que também não é uma conclusão evidente, imediata, é preciso um raciocínio, um certo esforço. Né? Mas, bom, então, mesmo filósofos pagãos chegaram a provar a existência de Deus, ainda que não tenha sido com essa palavra Deus, né? Mas o motor imóvel, a causa não causada, né? E aí, bom, Deus também vai dizer que ele existe, né? Na Sagrada Escritura, Deus vai dizer que ele é aquele que é, e vai também dizer que aquele que diz em seu coração Deus não existe é um tolo, né? Assim diz o Salmo, Dixit incipiens in corde suo non est Deus. Disse o tolo no seu coração, Deus não existe. Né? Então, reconhecer a existência de Deus é usar bem a razão. Né? Dizer que Deus não existe, tem algum problema aí no uso da razão, certo? Então, dizer que Deus existe não é uma superstição, não é uma irracionalidade. Né? Não, a existência de Deus a gente pode provar pela nossa razão precisamente, certo?
Bem, vamos ver se ao final a gente vai tirar outra foto para ver se e vai conferindo rosto por rosto. Bem, então usa bem a razão quem reconhece que Deus existe. Né? É pela razão que a gente pode provar que Deus existe. Bem, provando que Deus existe, sabendo que Deus existe, nós sabemos, evidentemente, que Deus é infinitamente perfeito, infinitamente inteligente, né? Infinitamente sábio. Nós vamos ver depois os atributos de Deus. Então, Deus, sendo infinitamente perfeito, infinitamente inteligente, é óbvio que Deus pode se comunicar de maneira inteligível, né? Quer dizer, Deus pode se revelar, né? Deus pode falar a seres inteligentes, aos anjos e aos seres humanos, algo da sua própria vida, né? E nós, sendo inteligentes, nós podemos receber aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos fala, né? A revelação é, então, possível. Deus pode nos falar. Nada impede que Deus se revele, certo? Ao nos falar, Deus pode nos falar basicamente duas verdades. Verdades naturais. O que é uma verdade natural? Uma verdade que eu posso conhecer também sem a revelação de Deus. A existência dele, por exemplo, a imortalidade da alma, né? Aristóteles, mais uma vez, que alguns consideram o quinto evangelista, porque a filosofia de Aristóteles é muito coerente com o evangelho, né? Justamente. Claro que tem erros também na filosofia de Aristóteles, mas Aristóteles provou a imortalidade da alma humana. Então, uma coisa que se pode provar sem a revelação, né? Então, mas Deus pode nos revelar mesmo essas verdades naturais que nós podemos conhecer com a força só da nossa razão, sem a revelação divina. E por que que Deus revelaria mesmo verdades naturais? A existência dele, a imortalidade da alma, né? São algumas coisas que nós falamos, para que todo mundo possa chegar a esse conhecimento. A gente falou, provar a existência de Deus não é tão simples, né? De uma forma realmente científica. Provar a imortalidade da alma também não é tão simples. Então, com a revelação, todos podem conhecer essas verdades, podem conhecer mais rapidamente e com muito maior certeza, com uma certeza muito maior. Então, Deus revela mesmo verdades naturais que nós poderíamos conhecer sem a revelação, porque com a revelação todos podem conhecer, né? Podem conhecer com maior facilidade, ou rapidez, e com maior certeza, na verdade, com certeza absoluta, né? Se Deus revela. Mas Deus pode revelar também verdades sobrenaturais. O que são verdades sobrenaturais? São aquelas que, com a nossa simples razão, nós nunca poderemos conhecer. São verdades sobrenaturais são aquelas verdades que, para conhecer, só se Deus nos revelar, certo? Sobrenatural quer dizer que está acima de toda natureza criada, mesmo dos anjos. Nem os anjos podem conhecer essas verdades sobrenaturais se Deus não revela essas verdades. Por exemplo, a Santíssima Trindade. Eu poderia, aqui sozinho, Aristóteles, né, muito mais inteligente do que eu, do que vocês também, então ele poderia pensar sozinho, ele nunca chegaria ao conhecimento da Santíssima Trindade, que é impossível simplesmente para a razão humana, certo? Ou a encarnação do Verbo, ou o mistério da Eucaristia, né?
Então, são verdades sobrenaturais. Para conhecer, é absolutamente necessário a revelação de Deus, que Deus nos fale essas verdades, certo? Bem, então as verdades sobrenaturais, né? Então Deus pode nos revelar essas duas verdades. Ele era obrigado a nos revelar alguma coisa? Não. As verdades sobrenaturais, Deus nos revela por pura bondade. As verdades sobrenaturais, Deus vai nos revelar pelo seguinte fato. Ao nos criar, né, ao criar o ser humano, Adão e Eva, nós vamos ver, Adão e Eva não é história da carochinha, né? Então, ao nos criar, Deus poderia simplesmente ter nos criado e pronto. Né? Nós conheceríamos Deus simplesmente com os nossos esforços, com a nossa razão, nós o amaríamos de uma maneira natural, nós morreríamos, se tivéssemos vivido mal, seríamos punidos, se tivéssemos vivido bem, iríamos talvez para uma felicidade natural, certo? Não é o céu, uma felicidade natural. Mas Deus, na sua bondade, não se contentou em simplesmente nos criar. Deus nos criou e nos elevou a participantes da sua própria vida, certo? Ele nos elevou a uma vida sobrenatural, que está acima da nossa natureza, certo? Então, Deus nos elevou a uma vida sobrenatural e a finalidade é quando nós morrermos, nós vermos, conhecermos, vermos não com os olhos, né, mas com a inteligência, conhecermos Deus face a face, diretamente na sua essência, certo? É a visão beatífica, isso é o céu. Então, nós temos uma felicidade uma finalidade sobrenatural, né? Então, a finalidade é sobrenatural. Ora, para chegar a um fim, eu preciso de meios proporcionais a esse fim, certo? Então, se eu tenho um fim sobrenatural, eu vou precisar de meios sobrenaturais. A graça, né? Bom, depois com o Nosso Senhor, os sacramentos, né? A igreja. Mas para chegar à finalidade, eu preciso também conhecer essa finalidade. Eu preciso que Deus me diga qual é essa finalidade e os meios para chegar até lá. Então, eu preciso que Deus me revele essas verdades sobrenaturais que vão me conduzir a uma finalidade sobrenatural, certo? Então, no momento em que Deus nos elevou a uma vida sobrenatural, possibilitando que nós chegássemos no céu e o conhecêssemos face a face, aí se tornou necessária a revelação das verdades sobrenaturais. Né? Bem. Outra coisa, né? Nessa primeira aula a gente vai exigir um pouco de raciocínio, né? Só vai piorar. Tô brincando. Depois fica um pouco mais tranquilo, né? Mas nosso propósito é se aprofundar também, né? Então, vamos em frente. Bom, então, muito bem. Deus pode se revelar, nós podemos receber a revelação, mas e aí? A igreja, né? Entre aspas, aceita, a Igreja Universal vai dizer que ali é a verdade, os judeus vão dizer que a revelação está ali, o islamismo vai dizer que a revelação está ali, e assim vai, o hindu vai dizer que a revelação está ali, e assim vai. Então, como é que eu sei qual é a verdadeira revelação, consequentemente, qual é a verdadeira religião? Já desde claro, só pode ter uma religião verdadeira, ou então todas são falsas. Por exemplo, nós temos então a religião católica, que afirma que Deus é um só em três pessoas, né? Um só em três pessoas. O islamismo vai dizer que é um só Deus,
sem pessoas. Não podem ser as duas coisas verdade. Ou Deus é um em 3 pessoas, ou ele é um sem as pessoas. Uma pessoa só. Então existe aí uma contradição, né? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Essa batina não pode ser preta e não preta ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Né? Seria uma contradição. Então, Deus não pode ser um em 3 pessoas e ao mesmo tempo ser um e não em 3 pessoas. Seria contraditório. Ou então, o catolicismo, nós temos, Nosso Senhor é o Salvador, o Messias, Deus feito homem. O judaísmo vai dizer que não, Nosso Senhor é um mero profeta. Tem aí uma contradição. Uma coisa é verdade, a outra é falsa. Certo? Bem, e assim vai. No protestantismo vai dizer que na hóstia consagrada não está o corpo, o sangue, a alma e divindade de Nosso Senhor. A Igreja Católica afirma que sim, lá está Nosso Senhor, substancialmente, em corpo, sangue, alma e divindade. As duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Então, é preciso ter em mente esse princípio de não contradição, certo? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, tudo bem? Então, as várias religiões não podem ser verdadeiras, né? Elas se contradizem. Então, uma precisa ser verdadeira ou todas são falsas. Evidentemente, uma é verdadeira, que é a religião católica. Mas como é que eu reconheço qual é a verdadeira religião? Qual é a verdadeira revelação, ou, na verdade, a única revelação, que as outras, sendo falsas, não são revelações, né, de Deus. São maquinações dos homens e do demônio. Como diz o Salmo, né, toda a religião dos pagãos, todos os deuses dos pagãos são demônios. Né? Bem, então, como é que eu reconheço? Eu preciso de um critério que me diga qual é a revelação que vem de Deus. Eu preciso ali de um selo de Deus, né? Que vendo aquela revelação eu possa dizer hic est digitus Dei, aqui está o dedo de Deus, que eu posso reconhecer. Então Deus, ao se revelar, ele precisa me dar algo que me permita conhecer que é ele que está falando. E uma coisa que só ele pode fazer, que acompanhe a revelação, que me mostre que é ele que está falando. E o que é isso? Nós temos 2 coisas, que são esse selo, que são esses critérios para eu saber que uma revelação é verdadeira. Milagres e profecias. Verdadeiros milagres e verdadeiras profecias. Fique bem claro. Um milagre, por definição, é algo que só Deus pode fazer. Um milagre é algo que supera as forças, a capacidade de toda e qualquer criatura, até dos anjos, né? Então, milagre, por definição, só Deus pode fazer. Um verdadeiro milagre, hein? Então, se é uma coisa que um anjo ou um demônio pode fazer, não é um milagre, é um prodígio. Certo? Por exemplo, o demônio ele pode chegar aqui, pode levantar essa mesa e fazer a mesa girar? Pode. Né? Então, numa sessão espírita, se a mesa começa a girar, a maior parte das vezes é charlatanismo, né? Tá claro. Mas o demônio poderia fazer aquela mesa girar, nada impede ele de fazer isso, certo? Bem, mas algumas coisas só Deus pode fazer. Por exemplo, ressuscitar um morto. Só Deus pode ressuscitar um morto. Né? Uma cura realmente súbita, instantânea. Só Deus pode fazer, certo? Às vezes a cura pode vir do demônio também, hein? Tem que prestar atenção. Às vezes o demônio é a causa da doença. Ele sai, a pessoa fica curada. Sobretudo se é uma coisa de ordem mais psicológica, né? Às vezes no Evangelho, né? Quer dizer, nas interpretações atuais, o pessoal diz, esses endemoniados que Jesus exorcizava, né? Expulsava o demônio, na verdade eles tinham um problema psicológico. Não, nada disso. Bom,
uma coisa, na verdade, não impede a outra, entendeu? Muitas vezes a presença do demônio leva a um problema psicológico. Não estou dizendo que todo problema psicológico tem a presença do demônio também, não estou falando isso. Mas uma coisa não impede a outra, certo? Bem, então, nós estamos falando de verdadeiros milagres. Uma virgem conceberá. Só Deus pode fazer isso, certo? Ou então, realmente, um paralítico que se cura instantaneamente. Só Deus pode fazer isso. Então, um verdadeiro milagre intimamente ligado a uma doutrina, né? Intimamente atrelado a uma doutrina, prova que essa doutrina é verdadeira, certo? Então, nós temos aqui que ter um certo cuidado. Primeira coisa com os prodígios, né, que nós já falamos. E às vezes nós vemos, mesmo nessas aparições assim mais recentes, né, justamente algum fato espetacular. Por exemplo, tem uma por aí que diz, olha o milagre, tem o rosto de Nosso Senhor ou de Nossa Senhora esculpido na árvore de um modo milagroso. Né? Primeiro você vai olhar, não parece. Depois alguém pode ter ido lá e feito. Né? Se não foi uma coisa que estava ali, de uma hora para outra apareceu, bom. E mesmo o demônio também poderia esculpir um rosto a princípio. Então, tem que ser um verdadeiro milagre, claramente algo que só Deus poderia fazer, certo? E isso também tem que estar atrelado, intimamente ligado a uma doutrina. Fora da igreja é possível haver milagres? Mas nunca confirmando uma falsa doutrina, certo? Em geral, não há milagres, mas até a mula de Balaão, que era um pagão, falou, né? Deus permitiu isso, mas dirigindo para a verdade, certo? Então, se chegasse lá um protestante e dissesse, bom, para provar que nós não devemos honrar Nossa Senhora, não devemos rezar para ela como intercessora diante de Cristo, eu vou fazer aqui um milagre. Nunca vai acontecer milagre nenhum. Tá? Pode ter um passe de mágica, pode ter um prodígio, mas não vai acontecer um milagre, porque é uma falsa doutrina, certo? Então, o milagre ele vai estabelecer a doutrina correta, né? E depois, a partir disso, eu vou até poder discernir milagres duvidosos a partir da doutrina a qual ele está atrelado. Se está atrelado a uma doutrina errada, eu sei que não é um verdadeiro milagre, certo? Bom, então, verdadeiros milagres. Então, aqui nós temos a impressão digital, figura de linguagem, evidentemente, de Deus, né? O selo de Deus. Mas tem que estar atrelado intimamente a uma doutrina, certo? Nosso Senhor, podem abrir praticamente qualquer página do Evangelho, vocês vão ver um milagre ou vários milagres. Era Nosso Senhor provando a sua missão divina com os milagres. A tal ponto que ele diz para os fariseus, né, os doutores da lei que não querem acreditar nele, se vocês não acreditam nas minhas palavras, acreditem nas minhas obras. Vejam as obras que eu estou fazendo, só Deus pode fazê-las, né, e confirmá-las. Então é porque o que eu estou ensinando é verdade. Quando Nosso Senhor vai curar o paralítico, né, que é levado até ele, Nosso Senhor, quer dizer, o paralítico é levado até Nosso Senhor, e Nosso Senhor vai dizer então, teus pecados estão perdoados. Os fariseus, inteligentes, né, vão dizer, opa, só Deus pode perdoar os pecados. Esse homem blasfema, porque consideravam que ele não era Deus, né? Esse homem blasfema. O que vai fazer Nosso Senhor para dizer que ele é Deus e que ele pode perdoar os pecados? Ele vai dizer, eu sou Deus e posso perdoar os pecados? Não, porque não adiantaria nada. Ele vai fazer um milagre. O que é mais fácil? Dizer, teus pecados estão perdoados, ou toma a tua maca, levanta-te e anda. Né? E aí ele diz, pega a tua maca, levanta-te e anda, e o paralítico sai andando. Ele fez um milagre para provar aquilo que ele estava fazendo, certo? Para provar que ele que ele tinha uma missão divina. E Nosso Senhor vai afirmar que ele é o Filho de Deus por natureza, que ele é Deus, né? O Verbo feito
homem. Ele vai provar por milagres durante todo o Evangelho. Nós vamos ver os milagres de Nosso Senhor mais para frente, né? Então, o tempo inteiro no Evangelho é isso. Qual outro critério para a gente reconhecer a verdadeira revelação? As profecias. O que é uma profecia? Um conhecimento certo de um futuro contingente, que pode ser ou não ser, que é imprevisível, certo? Porque se eu olho assim para o céu e digo, vai chover, não é uma profecia, né? Eu vejo as nuvens se aproximando, eu simplesmente estabeleço uma relação de causa a efeito, né? Então não é uma profecia. A profecia é destruir esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Nosso Senhor falando do seu próprio corpo e da sua ressurreição, né? Essa geração não passará sem que Jerusalém seja destruída, né? E não tinha nenhum sinal para isso à época. Jerusalém foi destruída no ano 70, então ainda dentro da mesma geração. No Antigo Testamento, a mesma coisa. O que fazem os profetas, né, os patriarcas? Milagres, né? O que faz Moisés para provar que ele é enviado por Deus? Os milagres, né? As 10 pragas do Egito, etc. Então, ou então Isaías, né, para provar a sua missão, uma virgem conceberá. Claro, né, os profetas, não basta ele fazer uma profecia para daqui a 1000 anos, né? Ó, eu sou um profeta, daqui a 1000 anos vai acontecer não sei o quê, vocês têm que acreditar em mim porque vai acontecer. Não. Aí é fácil, né? Porque daqui a 1000 anos vocês não vão estar mais vivos, então como é que vocês vão saber se é verdade ou não? Então os profetas, eles faziam profecias um pouco mais distantes, mas faziam profecias e milagres também para os seus contemporâneos, né? Então, para provar a missão divina deles, né? Então, as verdadeiras profecias, né? Que não são como eram os oráculos, né, dos pagãos, que eram frases ambíguas, né, sem pontuação, que você podia interpretar de qualquer jeito, certo? Sobretudo, né, quando eram línguas com declinação, que você não precisa botar as palavras na ordem, né? Então, às vezes, a coisa ficava realmente muito ambígua, né? Fulano de tal veio, não, fulano de tal venceu não sei o quê. Aí você podia inverter a frase, entendeu? Era o outro que vencia o outro, então eram oráculos ambíguos, né? Bom, e às vezes certas coisas, o demônio é muito mais inteligente do que nós, então nós vemos a relação de causa e efeito de algumas coisas, as nuvens, vai chover, o demônio vê um pouco mais profundamente, inclusive, né? Então o demônio também pode fazer algo semelhante a uma profecia, mas nunca uma profecia propriamente dita, certo? Então nós temos o critério para reconhecer a verdadeira revelação, certo? Se a gente pega a Sagrada Escritura, os Evangelhos em particular, Nosso Senhor, então milagres e profecias, profecia um pouco menos, mas milagre praticamente todas as páginas a partir da vida pública de Nosso Senhor, né? Como nós falamos. Nos Atos dos Apóstolos, como é que os apóstolos vão confirmar a missão deles? Fazendo milagres. A sombra de Pedro curava os doentes, entendeu? Eles tocavam na veste de Pedro e os doentes ficavam curados. Então, um milagre que vai confirmar isso, né? Agora a gente pega, né? É curioso que o pessoal às vezes também não foi muito esperto, né? O Deus não permitiu. Por exemplo, você pega o islamismo. Na origem não tem milagre nenhum. Nunca se ouviu dizer que Maomé tenha feito um milagre. Muito tardiamente aparece alguma coisa. Lutero, então, nem se fala, né? Que tinha feito algum milagre para provar a verdade do que ele falava, né? E assim vai. Ou então nós vamos ver falsos milagres, né? Ou charlatanismo, ou algum prodígio mesmo do demônio, né? Para querer induzir as pessoas àquela religião. Bem, então, nós sabemos que assim Deus, nós sabemos que assim nós podemos
reconhecer qual é a verdadeira revelação. Nós temos aí um critério. Está mais ou menos claro aí? Então, um critério que a gente sabe que Deus é quem está falando, né? Bem, a partir disso, né, nós vamos considerar os evangelhos, né? Os evangelhos são livros históricos, eles realmente narram aquilo que aconteceu? Sim. Né? Se a gente pegar a ciência histórica, a gente prova, né, pelos métodos históricos, que os evangelhos são verdadeiros. Né? Nenhum homem da antiguidade, ou mesmo mais recente, do século XVIII, XVII, que seja, nenhum homem é mais seguramente provado pela ciência histórica do que nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas inúmeras fontes que nós temos, os evangelhos em primeiro lugar, mas mesmo autores judeus, pagãos, né, que falam de Nosso Senhor e da consequência das suas ações. Né? Então, se a gente é objetivo, né, e a gente considera com a ciência histórica, nós só temos uma coisa a fazer, afirmar que Nosso Senhor Jesus Cristo existiu. E existiu como? Tal como os evangelhos o descrevem. Né? Para afirmar a historicidade dos evangelhos, que os evangelhos são livros históricos, né, que eles falam algo histórico, verdadeiro, que aconteceu, nós precisamos de 3 coisas. Tá? Então aqui eu estou considerando o evangelho sem a autoridade da igreja, que diz que eles são infalíveis, né? Que eles são inerrantes, que eles não contêm erro. Simplesmente pela ciência histórica. Nós precisamos considerar 3 coisas. A primeira delas, a autenticidade. Quem escreveu os evangelhos? Será que efetivamente foi São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João? Bem, eu não vou entrar em todos os detalhes, né? Como eu já falei, senão vamos ficar aqui 4 anos e não é o propósito, certo? Aqui nesse livro ele vai explicar um pouquinho isso daí também melhor. Nós temos que provar que os evangelistas efetivamente escreveram os evangelhos. Como é que se prova isso? Nós temos os chamados argumentos internos, nós temos nos evangelhos elementos que nos permitem saber que quem escreveu aquilo são autores do 1º século, de origem judaica. Né? Os evangelhos, tirando São Mateus, foram escritos diretamente no grego, que era a língua comum da época, né, universal. São Mateus ele escreveu primeiro em hebreu, depois tem o mesmo evangelho em grego. Né? Então, tem lá os elementos, nós vemos o grego, que é muito típico da primeira metade do século, nós vemos expressões semíticas, quer dizer, que um judeu usaria daquela época. Nós vemos a sociedade perfeitamente descrita, como era na época de Nosso Senhor, o que não seria o caso se fossem autores muito mais tardios, porque em 70 teve a destruição do templo. Quem escreve depois da destruição do templo já não vai ter um conhecimento tão pleno de como era a sociedade que se organizava em torno do templo de Jerusalém. Né? Então, esses critérios internos. Nós temos também critérios externos. Outros autores que afirmam que os evangelhos foram escritos por eles, efetivamente. Né? Todos os autores da igreja primitiva são unânimes em dizer: o evangelho de São Mateus, foi Mateus que escreveu, foi Marcos, foi Lucas, foi João, certo? Então, e ninguém na época contestou, não foi, foi outra pessoa, foi não sei o quê. Não. Né? Então, nós sabemos que efetivamente os autores são aqueles afirmados. Né? Atenção, não é o evangelho segundo a comunidade de João, segundo a comunidade de Mateus, não, nada disso, porque isso aí já é um problema sério. Né? Quer dizer, São Mateus formou uma comunidade, muito tempo depois eles foram lá e redigiram os evangelhos, certo? Os modernos, né, por uma série de razões, eles querem afirmar que os evangelhos datam de depois do ano 70.
Por quê? Porque no Evangelho está afirmada a destruição de Jerusalém. Se viesse antes, teria uma profecia. Eles vão dizer, a profecia não é possível, então eles têm que ter sido escritos depois. É um preconceito aí de filosofia por negar o sobrenatural, certo? Eles negam a profecia. Então joga o Evangelho lá para trás. É uma coisa meramente humana, né? Então não pode ter profecia, que isso aí seria uma intervenção de Deus. Então eles são tardios. Não. Os Evangelhos são anteriores a 70, salvo o Evangelho de São João, que de fato é de em torno dos anos 90, 100 depois de Cristo. Bom, então a primeira coisa é quem escreveu o Evangelho, de fato foram eles. Depois a integridade. Mas será que os Evangelhos continuam hoje como eram naquela época, como foram escritos? A gente pode assegurar essa integridade, nada foi adulterado? Podemos assegurar, perfeitamente. Porque em nenhum momento... Porque, assim, primeira coisa, nós temos manuscritos, né, que datam já do 2º, 3º século, que são como os nossos. Então, até aí, até o 2º, 3º século, não há dúvida alguma. Mas, do momento que eles foram escritos, nos anos 40, 50, 60, até o 2º, 3º século, será que não houve nenhuma adulteração? Não. Por quê? Primeiro porque na igreja primitiva se tinha um apego tremendo à tradição. Nós vemos isso em São Paulo. Tradide quod et acep, eu transmiti aquilo que eu recebi. Né? Se alguém vos ensinar um evangelho diferente do que eu vos ensinei, que seja anátema. Né? Então, e isso também nos padres da igreja a gente vê. Qualquer adulteração seria logo notada e contestada. Né? Não se tem nenhuma notícia histórica na época, nem depois, que tenha havido qualquer contestação. Claro, eu estou resumindo um pouco, né? A gente poderia dar as provas, né? Citando os autores, citando os documentos, mas não é o nosso propósito. Bem, então, são documentos íntegros, foram escritos tais como, quer dizer, nós temos hoje tais como eles foram escritos, certo? Mas, eles foram escritos, então, pelos 4 evangelistas, não sofreu adulteração, mas eles descrevem o que aconteceu? Claro. Né? Na época não tinha fake news, né? Ou não era tão simples assim. Né? Então, você via o negócio, você escrevia, e não apareceu ninguém para dizer, não, isso aqui não foi assim. Houve falsificações? Houve. Os evangelhos apócrifos. Esses foram contestados. Por que esses foram contestados? E os 4 evangelhos nunca foram contestados. A diferença é que um é histórico, o outro é inventado. Então, esses apócrifos logo foram contestados na igreja primitiva. Os outros sempre foram aceitos, mesmo pelos hereges. Os hereges não contestavam o que estava escrito. Eles interpretavam de outro modo, de um modo errado, certo? Mas não contestavam o que estava escrito como histórico. E mesmo autores pagãos e autores... os judeus, né, em particular Flávio Josefo, né, não vão contestar a historicidade do que aconteceu, certo? Não vão reconhecer que Jesus é o Messias, mas não vão contestar a historicidade. Os judeus da época não contestaram. Inclusive ficaram com medo que Jesus ressuscitasse. Vamos botar a guarda lá, porque ele falou que ia ressuscitar. E vão lá, os discípulos dele vão roubar, né, o corpo dele, então tem que botar os soldados. Né? Os judeus reconheceram, esse homem faz tantos milagres, se nós não fizermos nada, ele vai conquistar todo mundo, né? Todo mundo vai segui-lo. Então, é histórico, é verdadeiro o que está relatado no Evangelho. Isso se prova meramente pela ciência histórica. Tá? Então, quando vem, o Evangelho não é histórico, isso daí é conversa fiada. Né? Pela ciência histórica, não há dúvida. Bem? Então, é verdade o que foi dito no Evangelho, o que é dito no Evangelho, então, nosso Senhor existiu, Ele ensinou, nosso Senhor veio em mestre, né, em doutor, Ele ensinou muitas coisas e provou a sua missão divina, provou aquilo que falava, pelos milagres e profecias que fez. Né? Uma das coisas que nosso Senhor falou, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós vamos falar da igreja mais lá para frente, evidentemente, mas só com isso nós já sabemos qual é a verdadeira igreja
de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela edificada sobre São Pedro, né, e seus sucessores, os papas, né? Bom, então, a revelação é possível, nós temos os meios para reconhecer a verdadeira revelação, e essa revelação ocorreu, certo? Nós devemos, então, aderir a ela, né? Nós devemos acreditar naquilo que Deus nos falou. O que é a fé, precisamente? Isso é muito importante, hein? Compreender isso. A fé é a adesão da inteligência, não é do sentimento, da inteligência, às verdades reveladas por Deus, a adesão da inteligência às verdades reveladas por Deus, em virtude da autoridade de Deus. A adesão da inteligência às verdades reveladas por Deus, em virtude da autoridade de Deus. Então, a fé não é um sentimento. A fé se encontra na inteligência, que não é uma faculdade sensível. Então, a fé é a nossa adesão da nossa inteligência às verdades que Deus revelou. E por que eu dou a minha adesão? Por causa da autoridade de Deus, que não pode se enganar nem nos enganar. Se Deus fala, eu devo acreditar. Se Deus fala e Ele deixa claro o que Ele falou, eu devo acreditar. Seria irracional não acreditar. Então, irracional não é a fé. Irracional é negar a fé. É contra a razão negar a fé. O que está conforme a razão é a fé. Deus é inteligente, eu posso reconhecer pela minha razão. Deus pode se revelar e eu posso receber essa revelação. Eu posso reconhecer isso pela minha razão. Minha razão afirma que isso é possível. Eu posso reconhecer que Deus se revelou pelos milagres e pelas profecias, ligados intimamente a uma doutrina. Eu sei que Deus se revelou de fato. Então, é razoável eu crer. Então, crer não é que eu estou à beira do precipício, vou resolver crer. Né? Se não for, não tem problema. Foi a opção de vida que eu fiz. Não, não é isso. É uma coisa segundo a razão. Supera a razão, porque pela fé nós vamos conhecer verdades sobrenaturais, mas está de acordo com a razão, certo? Então, a revelação nos vem de fora. É Deus que nos fala, certo? Por isso, São Paulo vai dizer, fides ex audito. A fé vem pelos ouvidos, certo? Então, Deus nos fala, a revelação vem do exterior, certo? Não é do meu íntimo, do meu sentimento, que vem a fé. Bem, então alguém diz, você acredita em Deus? Eu acredito. Não, eu prefiro agir segundo a razão. Não, pera lá. É o contrário aí. Quem está agindo de modo racional sou eu, certo? Que vou chegar, claro, a conhecer coisas que estão acima da razão, mas quem está agindo de forma racional sou eu que creio, não que creio em qualquer coisa também, né? Eu tenho religião, então tá bom. Não. A religião verdadeira, que tem suas provas, né, que a nossa razão pode conhecer. Então, não. Quem é irracional são os ateus. Isso aí é... Ou então quem crê numa falsa religião, tendo os meios para estudar, se aprofundar e reconhecer que tem um problema. Bem, então, recapitulando essa primeira parte, Deus existe. Ele é a inteligência. Ele pode se revelar de forma inteligível. Nós somos inteligentes, podemos receber a revelação. Deus nos dá os meios para reconhecer a revelação, milagres e profecias intimamente ligados a uma doutrina. Verdadeiros milagres, verdadeiras profecias. De fato, isso aconteceu. Então, se Deus nos falou, nós somos obrigados a acreditar naquilo que Deus revelou, naquilo que Deus falou. Né? E por quê? Porque Deus não pode se enganar, Ele conhece todas as coisas
e não pode nos enganar. Né? Ele é impecável, ele é perfeito, então não pode mentir para a gente. Estou brincando aqui, para você eu estou dizendo isso, para você eu estou dizendo aquilo. Não, isso aí seria absurdo. Né? Bem, alguma dúvida nessa primeira parte? Sim. Sim. E a historicidade, ou a veracidade, na verdade a veracidade. A autenticidade, quem escreveu, a integridade, o que eles escreveram é o que nós temos hoje, e a veracidade, o que eles escreveram é verdade. Juntando essas três coisas, nós podemos concluir que os evangelhos são históricos. Né? Mais alguma dúvida? Sim. Então, prodígio é uma coisa que supera a natureza humana, mas não supera a natureza angélica, né? Aqui nós estamos falando principalmente dos demônios, evidentemente. Prodígio ou charlatanismo mesmo, né? E, claro, aquelas coisas que podem parecer uma profecia, mas que de fato não são. Né? Mais alguma dúvida?